Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Hey. Boa noite. Cadê vocês? Boa noite, boa noite. Boa noite, Juliana. Ai. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o formato do layout. Assim tá bom. Boa noite, Cecília. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Na sala aqui. A Catusca, boa noite. Levi. Boa noite. Muito bem. Gente, vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Abandonar o Papel de Vítima, da Verena Casti. Eu vou compartilhar o livro aqui na tela.
Vamos lá. Tem mais gente chegando, devagarinho o pessoal está chegando. Oi, Nina, boa noite. Boa noite. Ops. Aqui, deixa eu deixar mais fácil aqui. Pois bem. Só confirma para mim se nós paramos aqui nessa página mesmo. Podemos escolher como protagonista, de cuja perspectiva, assim, para mim nós paramos aqui, tá? Isso, é isso mesmo. Legal. Antes da gente começar e da gente engrenar na leitura, no fim o nosso amigo secreto não rolou, né? Mas no sábado agora nós vamos ter um encontro lá no Projeto Cordão. Nós vamos ter uma roda de conversa sobre a doutora Anísia da Silveira. Vai ser uma conversa breve e nós vamos partir para a prática mesmo, né, da arte-terapia. Então vai ter uma arte-terapeuta conosco, a Lu, do Sítio Vale Verde, e a Natália, né? Então nós vamos fazer a arte lá no Projeto Cordão. Então, assim, estão todos convidados, é gratuito, não precisa levar material. A única coisa que a gente pede para o pessoal que vai participar para fazer a inscrição no link que está lá na bio do Insta do Estia, para a gente levar o material, sabe? Para a gente preparar o material. Então, participem, viu? Vai ter outras atividades lá no Projeto Cordão no dia. Entre no Insta do pessoal do Projeto Cordão, que tem outras coisas também rolando lá, né? No sentido de produtores locais, gastronomia, pessoal do artesanato. Então, assim, vale a pena a gente participar mesmo, tá bom? Senhores, vamos lá? Vamos seguir. A minha sinusite e rinite ataca quando o tempo fica assim, sabe? Mas dá para a gente seguir. Ela está fazendo, a doutora Avelina Castro está fazendo uma análise do conto do Barba Azul. Então, quem está chegando agora, pode ser que fique um pouco, sabe, perdidinho, mas nós vamos retomando aos poucos e vamos inserindo vocês na conversa, tá bom? Mas vale a pena, depois do encontro aqui, dar uma lida no conto do Barba Azul, que está no começo do livro, para a conversa fazer sentido, tá bom? Eu vou começar de um parágrafo anterior para fazer mais sentido ainda, né? Resta considerar, no entanto, por qual razão Barba Azul foi capaz de passar do papel de agressor para o de vítima. Ele queria ser eliminado? Seria isso, em última análise, uma expressão do desejo de morte de uma pessoa destrutiva? A morte é o meio para acabar com a necessidade de ser destrutivo? Como essa redenção deve ser entendida no final? Porque ela está considerando que todos os personagens do conto pertencem a um sistema só, a um sistema psíquico só. Isso quer dizer que o fato da morte do Barba Azul, isso significa que aquela pessoa quer ser eliminada, e para acabar com a autodestruição, a pessoa precisa, de fato, pôr fim à própria vida, né? E aí ela prossegue. Podemos escolher como protagonista, de cuja perspectiva contemplamos o conto de fadas, a pessoa que sobrevive. Vemos então esse conto de fadas a partir da perspectiva da mulher que inicialmente se apaixona por Barba Azul.
mas que depois consegue escapar dele. Barba Azul se torna, assim, uma parte de sua personalidade que ela teme e enfrenta resolutamente com seus próprios recursos. Ou seja, ela tenta eliminar esse lado de si mesma. Afinal de contas, são as riquezas de Barba Azul que agora permitem que os outros vivam uma vida muito mais confortável e tenham até mesmo um relacionamento amoroso. Em outras palavras, não existe nada destrutivo que, uma vez reconhecido e eliminado, não apresente também lados positivos. O mesmo acontece na vida cotidiana. Se o complexo de Barba Azul fosse dissolvido, se todos aqueles atos e pensamentos destrutivos fossem sacrificados de forma decisiva, então toda a energia associada às fantasias destrutivas poderia ser usada para fantasias construtivas e para melhorar a vida. Esse conto de fadas pode ser visto também como uma ilustração de uma relação de casal na qual Barba Azul governa sobre a sua esposa. Seria uma colusão sadomasoquista. Então a esposa, por seu comportamento, deixa claro para ele que não é assim que as coisas funcionam. Depois da morte de Barba Azul, vem o homem altamente honrado que a faz esquecer aquela experiência horrível. Esse homem honrado poderia ser o próprio Barba Azul, completamente transformado. Em termos da psicodinâmica, no entanto, isso é bastante improvável. Mas podemos usar isso como uma fantasia. Nós nos perguntamos por que, de repente, o próprio Barba Azul se torna vítima. Ele se torna vítima porque sucumbe a uma compulsão de se repetir. Ele não percebe que o outro comportamento seria apropriado agora. O agressor que sucumbe a uma compulsão de repetição se torna uma vítima quando sua vítima não permanece vítima. Ou, em termos mais gerais, ele se torna vítima quando a vítima deixa de ser uma vítima. Se a vítima continuar sendo vítima, ele pode continuar sendo um agressor para sempre. Até porque todo agressor precisa de uma vítima, né, para fazer a dinâmica. Então, sair do papel de vítima significa eliminar o agressor. Agora, o agressor também poderia decidir deixar de ser um agressor. Mas os agressores raramente fazem isso, porque eles detêm poder e prestígio, e ninguém desiste disso sem mais nem menos. E é interessante que, assim, ela vai narrando, né? E a gente pode... É muito fácil a gente lembrar de casos, de pessoas, de amigos e conhecidos, né? Que tem essa dinâmica, né, de vítima e agressor no aspecto objetivo, né? No aspecto do mundo de fora. E mesmo no aspecto subjetivo, né? De pessoas que se agridem, né? De pessoas que têm esse Barba Azul internalizado, né? E se machucam. Ou seja, a dinâmica de vítima e agressor dentro da própria pessoa, né? E aí a gente para pensar por que essa pessoa faz isso, né? Trata-se de uma dinâmica, né? Intrapsíquica acontecendo, né? Muitas vezes inconsciente. E às vezes até, assim, por uma questão de repetição na própria dinâmica familiar, né? Porque a mãe já se agredia, porque o pai já se agredia. E agredir aqui não é só se bater, não. Agredir aqui, às vezes, entra os vícios, né? É uma gama, né, de coisas que a gente pode colocar nesse balaio da agressão, né? Como modelos mesmo, né? Modelos, nossos primeiros modelos são os nossos pais, né? Quer queiramos ou não. E por mais que a gente diga, eu não sigo a vida do meu pai, da minha mãe, mas as inscrições que nos habitam, né, dizem diferente, né?
Porque basta piscar os olhos, a gente está fazendo igualzinho. Mas que coisa, né? Então, descortinar essa dinâmica psíquica é um ato hercúleo, heróico. Exige da gente paciência, né, e compaixão. Não recomendo, né, que uma pessoa que não tenha autocompaixão faça o trabalho intrapsíquico. Que ela vai descortinando coisas e ela vai encontrando ódio, né, dentro dela mesma, né, e ela começa a se, sabe, preciso muito amor, né, não no sentido romântico aqui, né, no sentido mesmo de cuidado, respeito, né, compaixão para lidar com o mundo interior, né. A identificação com a morte como o destruidor indestrutível. O conto de fadas pode ser inserido também em um contexto ainda maior. Ela vai ampliando, né, o olhar. Nós sempre lembrar que a Verena Casti, ela é professora, né, então ela é muito didática, né, então ela vai pegando e vai destrinchando, né. E ela prossegue. Poderíamos também chegar à conclusão de que um sistema tão baseado em poder, riqueza e prestígio possui cadáveres escondidos em algum armário. Aquela coisa, né? Tá muito bom para ser verdade, né? Tem alguma coisa errada nesse rolê, né? É claro que é importante ver esses cadáveres escondidos. Caso contrário, Barba Azul se tornaria cada vez mais rico e os cadáveres se tornariam cada vez mais numerosos. Todos os cadáveres são mulheres, portanto, trata da importância de as mulheres revelarem que elas são vítimas desse sistema e de encontrarem uma maneira de deixar de ser vítimas. Eu não vou saber pronunciar, né, o nome, mas em Bolt Polívica, uma obra de referência que compara variantes do mesmo tipo de conto de fadas, Barba Azul é retratado de formas diferentes. Em um conto de fadas italiano, ele tem um nariz prateado e em um conto de fadas sueco, ele tem um nariz dourado e uma barba azul. Mas ele é sempre caracterizado por algo peculiar, não humano. Vamos imaginar ter que andar pelas ruas com um nariz dourado. Em alguns contos de fadas, Barba Azul come cadáveres. É daqui que vem a ideia de que ele é um deus dos mortos. Barba Azul, como um deus dos mortos, acrescentaria um aspecto adicional à interpretação. Mary Williams apresentou a tese de que a morte também pode ser vista como o destruidor indestrutível. E que as pessoas se identificam precisamente com esse destruidor indestrutível em um comportamento sádico. Williams reconhece que o comportamento sádico, uma tentativa de ver-se a si mesmo como o destruidor indestrutível, mas isso também significa ser imortal. Nesse contexto, devemos mencionar também um artigo de Hans Joachim Wick, que argumenta que os complexos de poder só podem ser dissolvidos se aceitarmos o fato de sermos mortais. No encontro com a morte, o poder e a luta pelo poder se tornam impotentes. E quando vivenciamos que somos mortais, os desejos de poder são relativizados. Eu, às vezes, faço isso com alguns pacientes que têm um complexo narcísico, né? Eu peço para eles darem uma voltinha no cemitério. É meio que eles acham muito estranho esse pedido. Ô, louco, André, né? Dá uma voltinha, 5 minutinhos. Mas dá uma olhadinha nas plaquinhas. Onde tem aquela estrelinha e aquela coisinha.
para dar uma olhadinha, sabe quanto tempo aquela pessoa viveu aqui, entendeu? É meio mórbido o convite, né? Mas funciona. Com todos funciona. É bem curioso. Então, quando a gente estiver se achando muito poderoso, assim, sabe? Tipo, vai dar uma voltinha no cemitério, né? Só para dar um rolezinho, né? Mas vai sozinho, não vai com ninguém, não. Para baixar a nossa bola, né? Da brevidade da vida, né? Do quanto somos frágeis, né? No sentido humano, né? Curioso ela dizer isso aqui, né? Quando vivenciamos que somos mortais, os desejos de poder são relativizados. Sabe aquela vingança que a gente tem? A gente quer mostrar para aquela pessoa? Vamos lembrar que a gente é mortal, né? Não vou nem entrar no campo da espiritualidade, porque no campo da espiritualidade nós vamos dizer que nós somos imortais, que vai dar mais uma relativizada ainda, né? Mas vamos ficar só no campo da psicologia, né? Melhor, né? Podemos vivenciar algo semelhante quando, de repente, percebemos que aquilo que consideramos indispensável para a nossa existência, aquilo que nos sustenta, não está vivo em nossa vida. Foi o que aconteceu com a mulher no Contos de Fadas, de Barba Azul. Podemos morrer de medo. E, na maioria das vezes, tememos não ter o tempo necessário para realizar o que é realmente essencial na vida. E a preocupação referente ao tempo que nos resta contém também a pergunta se seremos bem-sucedidos nessa tentativa de realizar aquilo que consideramos essencial. Mas o que passa na mente de uma pessoa para que ela sinta a necessidade de se identificar com a morte como destruidor indestrutível? Isso não é algo que se faz deliberadamente. É preciso sentir-se muito impotente e não concordar com esse sentimento. E é justamente dessa impotência que surge a pretensão de ser onipotente. A onipotência que se revela na identificação com a morte, como destruidor indestrutível, compensa uma tremenda impotência com a última ideia de grandeza. A propósito, o conto de fadas mostra isso simbolicamente na ideia de que o sangue não pode ser lavado, que, portanto, é impossível fazê-lo desaparecer. O sangue é um lembrete de vida e morte. As pessoas são mortais, não há como fugir disso. Quanto mais uma pessoa está ciente de sua mortalidade, quanto menos ela consegue aceitar isso, mais ela corre o risco de se identificar com a morte como destruidor indestrutível. Os mortais passam a ser apenas os outros, em vez de moldar a vida ao máximo da nossa capacidade. Pois essa é, na verdade, a resposta à necessidade de morrer. Ela destrói. Em outras palavras, sobre a perspectiva desse conto de fadas, isso significa que quando somos tão destrutivos, nós nos identificamos com o princípio da morte. Vou repetir essa fala. Porque todos nós aqui que estamos no encontro de leitura, a gente pode fazer uma autoobservação nos momentos em que nós fomos destrutivos conosco. E é disso que ela está falando, né? Olha lá. Sob a perspectiva do conto, quando somos tão destrutivos, nós nos identificamos com o princípio da morte. Tudo bem, gente, até aqui? Faz sentido isso para nós, né? Que a gente pode se identificar com a morte? O Freud já tem uma fala dessa, né? No sentido do princípio, né? De vida, no princípio de morte.
O tema de poder e impotência no conto de fadas tem muito a ver com o fato de que somos mortais. O processo natural da morte é experimentado como algo destrutivo. Sob esse ponto de vista, as duas únicas alternativas são ser um agressor, identificar-se com a morte como destruidor indestrutível, ou ser uma vítima desse mesmo princípio. Existe ainda uma terceira possibilidade. A mulher do conto de fadas que superou essa identificação com o destruidor indestrutível, nos mostra isso. A pergunta permanece: ela ativou seus recursos conscientemente ou seu comportamento foi algo como uma expressão de sabedoria interior? Pois existem situações em que a vítima percebe que, em um grande susto, que ela é uma vítima muito vulnerável. Quando a pessoa experimenta uma grande impotência que não pode ser reprimida ou encoberta, muitas vezes forças especiais se constelam na psique. De repente aparece um ajudante interior, como a irmã ou os irmãos no conto. Dito de forma menos fabulosa, de repente, a pessoa se lembra de algo que poderia fazer ou lembra de que ainda tem recursos à sua disposição. Isso é maravilhoso, né? A gente está ali sem saída, né? Parece que a morte é a nossa única solução, não sei, saída, né? Saída, não solução. De repente a gente se lembra, né? Lindo isso que ela traz aqui. A gente lembra de algo que poderia fazer ou lembra de que ainda temos recursos? Manifesta-se aqui uma dinâmica que nos leva a sobreviver na situação em que somos vítimas. Se quisermos sair conscientemente da posição de vítima, devemos considerar o que deve ser reativado dentro de nós para que deixemos de ser vítima, para que o agressor não possa mais ser o agressor. Trata-se de um esforço tremendo, de algo quase impossível. O conto de fadas diz que às vezes pode ser suficiente ter medo do fato de sermos uma vítima. Distanciar-se disso e então aguardar para ver se alguma ideia aparece. Mas não se trata apenas de reconhecer-se como vítima. Trata-se também de reconhecer-se em sua própria destrutividade como um agressor. E de negar-se agressivamente essa destrutividade. Então, a ambivalência, né, que tem que ser reconhecida. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né, porque a identificação com a vítima também é muito forte, né? Vocês não acham? E a pessoa, muitos de nós, né, assim, seres humanos, a gente não reconhece que a gente está sendo o agressor também. De que a gente não está colaborando, sabe? Tipo, de que a ajuda tem que vir de algum lugar, sei lá, de algum cantinho do mundo. De que os meus comportamentos, as minhas atitudes estão ótimas, imagina. Ó Deus, né? Ó céus, né? Ó vida. E a gente fica nesse turbilhão, né? E o veneno está sendo... Nós também estamos sendo o próprio veneno, né? Vocês estão quietinhos hoje, gente. O que vocês acham disso, né? Tipo... Já aconteceu com vocês, ou com vocês não acontece isso? Assim, gente, eu tô sendo meu próprio algoz, eu tô sendo, é isso. Mas o inferno é sempre o outro, né? Sempre. Conforme vai dizer o poeta. Inferno são os outros.
Eu não, né? Eu vou respeitar que vocês estão quietinhos hoje, vamos lá, né? Mas pode abrir o microfone, tá bom, gente? A qualquer momento aí para a gente construir aqui as ideias juntos, tá bom? Eu tô aqui lembrando, né, de todas as vezes que eu já li o conto do Barba Azul. Dificilmente eu pego esse livro para ler, que é o livro que a gente está estudando, né? Geralmente eu pego o livro Mulher Escola com os Lobos. Quando eu leio para alguém, as pessoas ficam espantadas, entende? Elas ficam assustadas, né, com o enredo. E aí quando eu pergunto, e aí, o que pegou em você? O que provoca em você, né? Elas vão se identificando mesmo no papel de vítimas, né? E sempre o agressor é o outro. Sempre. E pode ser que seja mesmo, entende? Mas o movimento de identificar o agressor interior, e às vezes quando eu trago esse questionamento, né? Mas e aí, o teu Barba Azul? Como que é isso? Tá, já entendi que você tem um monte de Barba Azul ao teu entorno, já entendi. Mas e o teu Barba Azul? Quando que o teu Barba Azul está te prejudicando, né? Aí a gente tem que rodar a manivela, porque o negócio tem que ir devagarinho, né? Porque a pessoa ela vai realmente encontrar muitos obstáculos, né, para reconhecer que ela não está, que há uma parte dela que não está a favor da vida, né? Então, nem tudo que nos habita é bom, gente. Nem tudo que nos habita é bom. Tem coisas que nos habitam que não querem nossa evolução, nosso, o nosso desenvolvimento, a nossa ampliação, nossa realização. E pode crer, viu? Pode crer que o inimigo, né, não está fora. Pode ser que esteja, mas em primeira mão, tá não, tá dentro, bem dentro. E ai da gente se a gente não reconhecer. Por isso que a gente vê acontecendo, né, muitas coisas aí nos noticiários, né, locais, enfim, né? Ai de nós, né, se não reconhecermos os nossos predadores internos, né? Ai de nós. A consequência. A Verena continua dizendo: corremos o risco de tornar-nos vítimas se trairmos nossos próprios sentimentos. Descobrimos por meio da análise do conto de Barba Azul que corremos o risco de nos tornarmos uma vítima, principalmente quando não percebemos nossos próprios sentimentos e nos identificamos com os valores supostamente mais atraentes do agressor. Basicamente, isso já significa que alguém se julga menos competente e eficaz e, portanto, acredita que deve se identificar com o poder de outra pessoa. Vou fazer uma pausa aqui para ver se vocês também percebem isso junto comigo, né? O fato de nós termos o que a gente está fazendo aqui nós estamos falando sobre a sombra, do conceito junguiano, né, da palavra. Nós estamos acessando ou tendo a oportunidade de acessar um componente da nossa sombra. Quando nós não lidamos com os nossos conteúdos de sombra, nós temos a tendência a projetar isso nas pessoas. Que é isso que ela está falando. Nós temos a tendência a identificar
a se identificar inconscientemente com o poder em outra pessoa. Por isso que a gente que estuda psicologia, que estuda o mundo interior, a gente fica de cabelo em pé quando existe uma identificação em massa ocorrendo. Quando tem alguém na política, por exemplo, sendo poderoso, e tem um monte de gente se identificando, porque você percebe, gente, que a questão não é o líder em si, o político, a figura em si. A questão é o mal em nós. Por isso que o Jung vai dizer, se a gente quer fazer um trabalho político relevante, que nós conheçamos a nossa própria sombra. Que daí a gente para de identificar, a gente para de projetar, gente. É simples, a matemática é uma coisa racional, pensar. Eu sugiro que o grupo assista o documentário Efeito Sombra no YouTube. É um documentário antigo que vai falar sobre a sombra. O que é isso? O que é a sombra em nós e o efeito que ela causa em nós e ao nosso redor. Assistam. É um documentário bem didático, bem interessante, está lá disponível no YouTube, legendado, né, em português. Oi, Cecília. Oi, André. Boa noite para Boa todos. noite. Então, é muito, assim, curioso, porque hoje à tarde a gente faz atendimentos fraternos, e eu tenho estudos numa casa espírita aqui da minha cidade, e justamente a lição que nós comentávamos hoje vinha muito lá do psicológico da sombra, e da influência dela no coletivo, uma vez que todos nós guardamos essas sombras. E nós citamos até os líderes políticos da época da ditadura, digamos que antes da ditadura, vamos dizer, do próprio Hitler, né? De como ele, através da sombra dele, ele liderou todo um inconsciente coletivo, digamos, que tinha suas sombras, mas precisava de um líder. E a gente vê que esse papel sombrio, a gente se vê numa subjugação, né? É como se você tivesse uma desvalia e algo que você precisa manifestar em alguém, porque você não vê aquilo no outro, quer dizer, você tem dentro de você inconsciente, mas é algo que você precisa manifestar e parece que você necessita de um ídolo para poder ter aquela aprovação. Então, nesse momento, fica muito fácil de se liderar pessoas, né? De se colocar tantas mentes num momento de fragilidade, em que cada uma tem a sua sombra, ser submetido, assim, por esse conteúdo, que quando não há luz, hoje a lição falava sobre a iluminação, né? Mas como nós estamos muito distantes dessa iluminação, então que surge muitas vezes até com um falso brilho, justamente a luz dessa sombra, né? Que é capaz de emergir, e numa pessoa eloquente, como foi Hitler, depois, após 2 guerras, né? A participação da Primeira Guerra e a Segunda, ali ele se faz como um líder e consegue manobrar uma massa de pessoas, porque as pessoas precisam de uma referência, precisam de ídolos, né? Então, essa idolatria. E isso faz muitas vezes com que a gente não se detenha na própria sombra, né? Porque a pessoa perde um pouco da identidade dela para se identificar com o outro, né? E quanto à nossa própria sombra interior, eu acho que assim é muito difícil de quando a gente acessa, a gente com tranquilidade olhar para ela e falar, olha, isso daqui é meu.
que grande parte daquilo que está acontecendo conosco, nós somos os próprios autores, ou nós damos a permissão, pelo menos, ainda que seja de uma forma inconsciente, a gente viveu, às vezes, anos da nossa vida, permitindo que aquilo acontecesse com certo desconforto, com aquela angústia que nos traz esses conteúdos, mas que ainda inacessíveis para a gente, porque a gente está muito na superfície do ego, muitas vezes até pelas demandas da nossa vida, de uma certa fase da nossa vida em que é muito mais necessário que a gente dê atenção àquilo que é mais material, ou seja, demanda, né, com emprego, com filhos e tudo. Então, isso parece que já é uma forma da gente desviar-se um pouco desse olhar. E depois, quando a gente chega numa certa fase, como eu estou, a gente é quase que obrigado a retomar esse caminho, porque nós sempre retomaremos ele. Porque é um conteúdo assim que eu vejo que ele está ativo em nós, ele pode estar até adormecido, ali num certo espaço, eu digo assim, que num escaninho ali do seu inconsciente, mas que em determinado momento aquilo vai chegando, vai te trazendo angústia, e você se vê de frente, você se vê diante daquilo, não tem mais como você não lançar mão de pelo menos parte daquilo e começar a fazer esse processo, né, de revisitar, mas que em grande parte, percebendo, olhando para isso, pelo menos assim quanto a mim, eu percebo que em grande parte esse tornar-se vítima, nós mesmos é que acabamos contribuindo para que isso acontecesse. A bem da verdade, não existe bem ou algoz, porque existe também uma outra pessoa que precisa se apossar de algo para ela se sentir forte. Enquanto você não faz e não chega a esse equilíbrio, essas coisas acontecem de uma forma desequilibrada, né? E acaba acontecendo esse tipo de situação. É um processo doloroso, eu me vejo assim, vivendo esse processo. Até quando eu comecei a falar assim, pensei comigo, não vontade nem de falar muito, porque eu fui vendo tantas coisas aqui, mas é bom a gente pensar sobre isso, e temos que pensar o tempo todo sobre isso, depois que a gente se percebe que está dentro desse caminho, e que daí não tem mais volta, sabe? Não tem mais como você negar para você mesmo, né? Para você mesma, você mesmo, que isso está com você, é seu conteúdo, é a sua construção, né? E deve prosseguir, mas tendo um outro significado, né? A gente vai modificando isso aos poucos, né? Era sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Isso. A Ju está dizendo aqui, né? Rapidamente entramos na identificação, muito rápido mesmo, viu? É daí que aprendemos o quanto o conhecimento liberta e saímos da identificação, sim. A Cecília traz uma coisa, né, e a Ju também, né, de que, assim, o fato da gente lidar com a nossa própria sombra não é um evento, né? E ainda eu acrescento, não é um evento saboroso, né? É um evento necessário, atrás de outro, e evento, porque assim, é um confronto, né? Não é um confronto de briga, mas é um confronto de fronte, né? É a gente se colocar fronte a fronte, né? Com aqueles aspectos de nós mesmos, né? Que são desagradáveis. Que a gente não sai em praça pública dizendo para todo mundo, entendeu? A gente não sai. Gente, onde tem um patinho bonito, um pasto bonito, tem um curral. E todos nós temos os nossos currais. Aquele lugar mal cheiroso, sabe? Que a gente não gosta nem de falar e mostrar para os outros, mas que quando a gente está sozinho, a gente sabe que nós temos. Isso é a sombra. Isso é a sombra. Então, falar sobre a sombra é impossível que a gente não se sinta envergonhado um pouquinho, encolhido, comprimido. É impossível. Né? É a mesma coisa de alguém revelar um pecado teu em praça pública para todo mundo. Como você vai se sentir?
é que como nós estamos aqui num grupo de estudos, né, e a autora está nos convidando a olhar para um aspecto de sombra, muito válido, e acaba se tornando, inclusive, um campo seguro para a gente pensar sobre isso, né? Então, lidar com a própria sombra é um ato, ou é uma coleção de atos, né, assim, muito audaciosos de integração, de busca de si mesmo, né? Então, o autoconhecimento, que nem as pessoas falam, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não, autoconhecimento, né? Mas, assim, a busca que nós temos, né, de se encontrar conosco mesmo, a gente tem que estar preparado, viu, para encontrar, às vezes, uns avessos, assim, que se fala assim, mas que faz parte, que não dá para tirar, faz parte, né? Assim como o avesso da minha camiseta, que não pode ser tão bonito, né, mas faz parte. E sem o avesso, ela deixa de ser camiseta, né? Eu vou continuar mais um pouquinho, né, para a gente encerrar hoje, mas eu acho que vale a reflexão hoje à noite para a gente pensar assim, poxa, eu sou feito de avessos, né? Quais são os meus avessos? E é claro que a gente não vai conseguir iluminar, sabe, ter consciência. Iluminar é ter consciência, né? Toda a nossa sombra, isso é impossível, né? Pela vastidão, sabe, do que somos. Mas que a gente pode fazer um trabalhozinho um pouquinho mais, sabe, generoso aí, né? De perceber o quanto estamos sendo orgulhosos, arrogantes, às vezes, mentirosos. E aqui a lista vai longe, né? O quanto eu também, sabe, carrego, né, essa potência em mim, né? É muito válido, né? Quando conhecemos uma pessoa importante, é muito mais difícil permanecermos fiéis e defendermos nossos próprios sentimentos e opiniões do que quando a pessoa não é tão importante assim. Se você quiser agradar a uma pessoa importante, então pode acontecer que repentinamente você diga o que essa pessoa deseja ouvir. É evidente, tudo no relacionamento se torna terrivelmente entediante. Intrapsiquicamente, isso corresponde a uma maior distância de si mesmo. Ou seja, se você está querendo se agradar, é isso que ela está dizendo, né? Se a dinâmica é a intrapsíquica, né? Se você fica tentando se agradar, isso é entediante. Quando ela usa a palavra aqui, intrapsiquicamente, é isso, né? A dinâmica interna, né? Pois não perceber e expressar seus próprios sentimentos nos afasta mais de nós mesmos. Quanto mais nos identificamos com os valores do agressor, mais nos distanciamos de nós mesmos. Percebemos que a mulher do conto de fadas voltou para si mesma ao se assustar. É um susto sobre o que parece, em decorrência dessa atitude, que não leva a sério os próprios sentimentos e simplesmente se conforma com os valores de outra pessoa e os adota. Ela não é apenas uma vítima. Ao se identificar com o agressor, ela mesma passa a ser agressora. Ela se ataca em seu próprio ser. A esposa do Barba Azul pode se libertar da dinâmica de vítima e agressor. Constatamos que a mulher estava dentro do sistema. Ela ainda era vítima. E, ao mesmo tempo, fora do sistema. Ela estava parcialmente fora do sistema, ativando todos os recursos, ou ativando os recursos dentro dela, que não pertenciam a esse sistema de agressor e vítima. Então, os dois irmãos, o mosqueteiro e o dragão, tomaram medidas contra o Barba Azul destrutivo. Eu acho que dá para a gente ler mais esse para encerrar esse capítulo.
O conto de fadas representa a atitude necessária em uma imagem. Agir com determinação combativa contra a destruição. A dinâmica, claro, né? Assim, tem alguém destruindo sua casa, você não vai, sabe, só rezar um Pai Nosso para a pessoa, né? Então, assim, você tem que ter uma atitude combativa, né? A dinâmica de agressor e vítima é interrompida quando a vítima deixa de se identificar com o status de vítima. Mas não é tão simples assim. A grandiosidade inerente ao papel do agressor é, em última análise, também inerente ao papel da vítima grandiosa. A questão é não se comportar nem como vítima, nem como agressor. Não permanecer nem na impotência, nem no poder. Isso aqui é uma chave, viu, gente? Quem está anotando aí, ó, é a dica. Isso aqui, ó. A questão não é nem se comportar nem como vítima, nem como agressor. Não permanecer nem na impotência, nem no poder, mas sim moldar o que pode ser moldado. Então, quando você se identificar na posição de vítima, saia da posição de vítima. Quando se identificar na posição de agressor, saia da posição de agressor. E faça o que tem que fazer. Transforme, tente transformar o que tem que transformar. Né? O Levi levantou a mão. Opa, foi sem querer aqui. Sem querer, tá bom. A Cecília está dizendo aqui assim, olhar e admitir a sombra é como estar num confessionário onde você terá muitas vezes que buscar o auto-perdão com vistas a um processo terapêutico para a própria cura. É isso. André, Oi. nessa questão de... Tô quietinha aqui porque eu tô aqui acessando as minhas, as minhas feridas antigas. Mas essa identificação do agressor e vítima, antes de eu só fui ter realmente uma clareza maior em relação a tudo isso, depois que eu comecei a estudar psicanálise, né? Porque psicanálise para mim foi um curso que eu queria muito para poder ajudar as outras pessoas, mas primeiro eu estou cuidando de mim, assim, porque é incrível o acesso que você tem, os insights que você tem já, assim, de pronto. É muito tapa na cara, tanto que eu tive que parar, demorei muito tempo para concluir, porque eu tive que parar várias vezes para digerir. Mas só resumindo essa questão da identificação, eu tive muitos relacionamentos repetidos que foram muito ruins, né, em relação ao meu amor próprio mesmo, né, e foi muita repetição do mesmo erro. E o último que encerrou o ciclo, que é essa questão, e toda vez que desde o começo a gente está lendo esse livro, eu me lembro deste relacionamento em específico. Não chegou às vias de fatos, né, de violência física e tal, mas era uma agressão verbal muito grande. E só quando eu realmente fiquei trancada dentro de uma casa, contra a minha vontade, é que eu resolvia tomar essa decisão de tomar uma atitude. Uhum. Mesmo eu sendo uma pessoa assim com essa energia de repelir, né? De ir para cima, de não ser submissa, nunca fui. Mas eu demorei muito para identificar. E depois que eu rompi com esse relacionamento, e tive realmente, perdi tudo, perdi coisas materiais, bens materiais, dinheiro, tudo, um monte de coisa. Recomecei do zero mesmo. Mas eu vi o quanto da identidade dele era tão parecida, tanto com os outros, quanto com a minha mãe, no meu relacionamento com ela. Mas não nessa parte de violência, mas na parte de me sugar, de tentar me moldar, de me sufocar, de me prender em certas situações, mesmo um padrão de pensamento em relação moral, social. Mas eu não vi isso enquanto eu estava lá, né? Só que eu dei essa permissão. Então, eu achei muito bacana, é muito legal estar acessando isso. Fazia tempo que eu não parava para pensar nesse relacionamento em si,
Uhum. Mas, assim, ficou muito mais nítido ainda, assim, claro como uma água. E eu me identifiquei ali naquele papel de vítima, fiquei por muito tempo, do mesmo jeito que eu fiquei me sentindo vítima da minha mãe, entendeu? Do mesmo tempo, do mesmo jeito que eu fiquei me sentindo vítima de outras coisas. Eu vi uma frase de uma pessoa que foi assim uma das coisas que eu fiquei questionando. Só que na época eu não tinha acesso a muita dica de leitura, você não sabe nem por onde começar, né? Antes de você entrar para essa área da saúde mental e tal. Mas essa pessoa falou para mim: você é sua vítima em seu próprio algoz. As suas decisões estão te levando para esse caminho. Você mesmo é o seu próprio algoz. E assim, até onde termina você e começa essas pessoas que você está escolhendo conviver, sabe? Então, assim, eu não sabia, não tinha noção nenhuma sobre essa questão de sombra, né? Uhum. Então, quando eu vi isso, foi um alerta nesse sentido, mas me disseram claramente o que era, e eu fiquei com isso me incomodando por muitos anos. E quando eu comecei a estudar a psicanálise, eu falei, gente, faz todo. Agora eu entendi a frase assim por completo. Então, assim, eu fiquei quietinha o tempo todo aqui, porque eu estou ainda ruminando tudo isso aí. Interessante, assim, e eu quero encerrar o encontro de hoje, assim, trazendo um pouco também um pouco não, bastante de esperança nesse processo, porque apesar de ser um processo lento, né, assim, da gente confrontar, né, a nossa própria sombra, os aspectos da nossa própria sombra, é um processo assim, eu fico imaginando um prédio. Então, imagina comigo um prédio com vários andares, né, e esse prédio, você olha para ele de fora, assim, você percebe que ele precisa ser reconstruído, porque ele não está bem. Então você nota, né? Então, gente, nada daquela síndrome de Gabriela, sabe? Tipo, eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela, não existe isso na vida psíquica. Nós podemos reconstruir a nossa personalidade. Só que vai demandar da gente trabalho, ó, no sentido de a gente pegar o primeiro andar lá de cima e desconstruir ele e construir um novo andar aqui do lado. Depois de um tempo, o segundo andar e constrói um outro. Depois de um tempo, o prédio está reconstruído, mas vai tempo, gente. Então não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, porque fazer tudo de uma vez também é uma autossabotagem, você não vai conseguir, a gente não vai conseguir. Então vamos pegar um aspecto, vamos pegar um ponto, vamos trabalhar em cima dele. Vamos desconstruir o que a gente aprendeu de mamãe, de papai, do irmão, do professor, do pipi, papapá. Vamos desconstruir e reconstruir a própria personalidade, muitas vezes autodestrutiva, sombria, etc. e tal. É um caminho que é possível, mas exige trabalho, paciência e, de novo, compaixão. Compaixão, não é dó de si mesmo. Dó de si mesmo não ajuda. Autocomiseração, já ouviram essa palavra? Autocomiseração não ajuda. Ai, meu Deus. Não, para com isso. Mas compaixão no sentido, poxa, olha o que eu aprendi, eu vou ter que desaprender. E para desaprender, eu vou ter. Não existe mudança de personalidade, desenvolvimento, sem sacrifícios, viu, gente? Não existe. Desenvolvimento é o processo de não se envolver mais, tá? É isso que significa a palavra. Desenvolvimento não significa crescer, ser de sucesso, não é isso, não. Então, você tem duas coisas envolvidas, né? Desenvolver é soltar o laço e deixar alguma coisa para trás. Então, não existe processo de desenvolvimento sem sacrifício. Você vai ter que deixar algumas coisas para trás mesmo. Sobretudo quando o assunto é sombra, né? Exato. E como são, por exemplo, eu ouvi dizer, se você tem 28 anos, você teve o seu despertar com 28, você não vai levar 6 meses, um Não, ano. São mais 28 anos para você reaprender. No meu caso, eu tive que começar pela fundação mesmo, porque todas as questões que eu achava que era fato, que fazia parte dos meus valores e tal,
os pilares, eu tive que destruir eles todos no chão e começar da fundação. Ainda estou no segundo, terceiro andarzinho ali. E é um trabalho mesmo, é isso mesmo, Catiúcia. Então, assim, lidar com a sombra aqui, gente, não é. A sombra é o que é inconsciente, né? Então, lidar com a própria sombra destrutiva, aquela sombra que é má mesmo. Nossa, que a gente tem que encarar ela de frente. Então, vamos lá. Respira fundo, toma fôlego. Não adianta querer perder barriga agora em dezembro, pro Natal. Ah, agora eu vou tanquinho, né? Não vai não, né? Então, assim, vamos devagar, é um pouquinho a cada dia, né? Para que lá na frente você fale, nossa, um dia eu comecei, sabe? E agora, prédio reconstruído, né? Já não estou mais vítima dos meus próprios algozes, né? Do meu próprio barba azul, né? Então, vamos começar. Essa coisa de perder barriga pro Natal é geral, né? Tá todo mundo, a academia lota em dezembro, que é, né? Bonito de ver. Todo mundo achando, né? Mas não é assim que vai. E na vida psíquica também. Não é assim que rola, né? Tá bom, gente? Pessoal do curso Fundamentos, a gente se vê no sábado. Nós vamos estudar sobre sonhos. Gente, tá uma delícia montar essa aula. Nós vamos estudar sobre símbolos e sonhos. Ah, pessoal que quer trabalhar a própria sombra, anota os sonhos. É muito interessante, né? Obrigado pela companhia, gente, pelo estudo. Até a próxima. Tchau, tchau, até mais.